Pesadelos em Foco. Boa noite, comunidade. Meu nome é Clara e o que vou contar é a experiência mais aterrorizante da minha vida. Não é uma história inventada, nem algo que ouvi de terceiros. Isso aconteceu comigo, e até hoje sinto o peso dela nos meus ombros. Vou tentar ser o mais honesta possível, porque ainda tremo só de lembrar. Peço que, se você for sensível a histórias paranormais, talvez seja melhor parar por aqui. Mas se quiser saber, prepare-se. Isso não é um conto qualquer. Tudo começou há 4 anos, quando eu tinha 25 anos. Eu morava em uma cidade pequena no interior de São Paulo. Um lugar onde todo mundo se conhece e as noites são tão silenciosas que você ouve o vento sussurrar entre as árvores. Eu trabalhava como recepcionista em um hotel local e levava uma vida simples. Foi nessa época que conheci o Tiago, um cara que parecia saído de um sonho. Ele era amigo de um colega de trabalho, o Lucas, que insistiu para que eu o conhecesse. Eu não estava muito animada para sair, mas algo naquela noite me fez aceitar o convite. Encontramos Tiago em um barzinho no centro da cidade. Ele era charmoso, com um sorriso que iluminava o ambiente e uma voz calma que fazia você querer ouvir mais. Conversamos por horas, e no fim da noite, trocamos números. A partir daí, começamos a nos falar todos os dias. Ele era atencioso. Mandava mensagens engraçadas e logo estávamos saindo juntos. Em poucos meses eu já estava apaixonada. Tiago era tudo o que eu sempre quis. Gentil, sonhador, com planos de construir uma família. Mas olhando para trás, havia algo nele. Um vazio nos olhos em certos momentos que eu ignorava. Depois de 1 ano juntos, Tiago me convidou para passar um fim de semana na casa dos pais dele, que ficava nos arredores da cidade, numa área mais isolada, cercada por mata fechada. A casa era antiga, de paredes grossas e janelas que rangiam com o vento. Quando cheguei, senti um aperto no peito como se o ar fosse mais pesado. A mãe dele, Dona Helena, era uma mulher de poucas palavras com um olhar que parecia atravessar você. O pai, seu Marcos, era mais caloroso, mas parecia sempre cansado, como se carregasse um fardo invisível. Apesar disso, o primeiro dia foi tranquilo. Jantamos, rimos e Tiago me levou para conhecer o quarto onde dormiríamos. Naquela noite, tudo mudou. Era por volta das 2 da manhã quando acordei com um som estranho. Não era um barulho comum, como o ranger de um móvel ou o vento lá fora. Era um lamento baixo, gutural, que parecia vir de dentro das paredes. Era como se alguém estivesse chorando, mas o som não era humano. Era distorcido, como se ecoasse de um lugar muito fundo. Meu coração disparou. Olhei para o Tiago, que dormia ao meu lado, mas ele não se mexia. Tentei chamá-lo, mas minha voz saiu trêmula. O lamento parou de repente e o silêncio que veio depois era ainda pior. Senti o quarto ficar gelado e meu corpo começou a tremer. Não sei como, mas consegui voltar a dormir, convencendo-me de que era só minha imaginação. Na manhã seguinte, contei para o Tiago. Ele riu, disse que eu estava impressionada com a casa antiga e sugeriu que o som podia ser de algum animal, na mata. Mas havia algo na voz dele, uma tensão que ele tentava esconder. Dona Helena, que ouviu a conversa, apenas balançou a cabeça e disse: "Essa casa é velha, menina. Faz barulhos." Mas o jeito que ela desviou o olhar me deixou inquieta. Os meses passaram, e minha relação com Tiago ficou mais séria. Ele me pediu para morar com ele na casa dos pais, já que eu passava a maior parte do tempo lá. Eu aceitei, mesmo sentindo aquele mesmo aperto no peito toda vez que entrava na casa. No começo tudo parecia normal, mas as noites eram sempre difíceis. Eu comecei a ter sonhos estranhos. Em um deles, via uma figura encapuzada parada no canto do quarto, apenas me observando. Não tinha rosto, só uma sombra densa onde deveria haver olhos. No sonho eu tentava gritar, mas minha voz não saía. Acordava suando frio, com Tiago dormindo tranquilamente ao meu lado. Os barulhos na casa começaram a ficar mais frequentes. Além dos lamentos, ouvia arranhões nas portas e passos lentos no corredor à noite. Certa vez, enquanto tomava banho, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rápido, mas não havia ninguém.
A cortina do banheiro balançava levemente, como se alguém tivesse passado por ela. Contei para Tiago, e ele, que antes ria, agora parecia irritado. Você tá ficando paranoica, Clara. Para com isso. Mas eu sabia que não era coisa da minha cabeça. O comportamento do Tiago também mudou. Ele, que antes era carinhoso, começou a ficar distante e depois agressivo. Brigava por qualquer coisa. Se eu demorava a responder uma mensagem, se eu olhava para alguém na rua. Ele me acusava de coisas absurdas, como flertar com o caixa do mercado. Seus olhos, antes tão gentis, agora tinham um brilho frio, quase cruel. Eu tentava justificar, dizia a mim mesma que era estresse, mas no fundo sabia que algo estava errado. Uma noite o terror atingiu outro nível. Estávamos na cama quando ouvi os passos no corredor novamente. Dessa vez, eram pesados, como se alguém arrastasse algo pelo chão. Levantei-me, tremendo, e fui até a porta. Quando coloquei a mão na maçaneta, senti um choque gelado subir pelo braço. Abri a porta devagar e o corredor estava vazio, mas o ar estava denso, como se algo invisível ocupasse o espaço. Voltei para a cama, mas não consegui dormir. De repente senti uma pressão no peito, como se algo estivesse sentado em cima de mim. Não conseguia me mexer nem respirar direito. Minha visão escureceu e ouvi um sussurro, uma voz feminina mais distorcida. Saia, antes que seja tarde. Quando a pressão sumiu, eu estava encharcada de suor, chorando. No dia seguinte, confrontei Dona Helena. Ela tentou desconversar, mas, depois de muita insistência, confessou algo que me gelou a alma. A casa pertencia à família havia gerações, e o avô de Tiago, um homem que todos evitavam mencionar, tinha se envolvido com rituais sombrios. Ele acreditava que podia invocar forças para proteger a família, mas algo deu errado. Desde então a casa era diferente. Dona Helena disse que às vezes sentiam presenças, mas que rezar ajudava. Ela me pediu para não contar a Tiago, porque ele não lidava bem com essas coisas. Eu queria ir embora, mas amava Tiago e achava que podia ajudá-lo. Foi um erro. Seus surtos pioraram. Certa noite, durante uma discussão, ele me agarrou pelo braço com tanta força que deixou marcas. Seus olhos não eram dele. Era como se algo o controlasse. Ele gritava que eu o traía, que eu era a causa de tudo. Dona Helena interveio, mas até ela parecia assustada com o filho. O ápice veio numa madrugada. Eu sonhei com a figura encapuzada, novamente, mas dessa vez ela se aproximou. Quando o capuz caiu, vi um rosto pálido, com olhos fundos e uma boca que parecia rasgada. Ela apontou para o armário do quarto e sussurrou: "Olhe." Acordei gritando. Tiago não estava na cama. Levada por um impulso, abri o armário e encontrei um caderno velho, coberto de símbolos estranhos e anotações em uma língua que não reconheci. Folheando, vi meu nome escrito várias vezes junto a desenhos de olhos e frases como: "Ela não pode ficar." Meu sangue gelou. Naquela mesma noite, peguei minhas coisas e saí correndo. Enquanto descia a escada, ouvi um grito, vindo do quarto. Não era humano, era algo gutural como um animal ferido. Não olhei para trás. Fui para a casa dos meus pais e nunca mais voltei. Meses depois, soube por um amigo em comum que Tiago tinha mudado. Ele se afastou da família e vivia isolado. Dona Helena me procurou uma vez pedindo perdão. Ela confessou que Tiago encontrou os cadernos do avô quando era adolescente e começou a mexer com coisas que não entendia. Ela acreditava que algo o seguia desde então, algo que se alimentava da raiva dele. Hoje, vivo em outra cidade. Tento seguir em frente, mas as noites são difíceis. Às vezes, acordo com a sensação de que algo me observa. O pior é quando ouço aquele sussurro, o mesmo da casa, chamando meu nome. Não sei se é minha mente ou se algo veio comigo. Só sei que nunca mais serei a mesma. Se você já passou por algo assim, por favor, compartilhe nos comentários. Preciso saber que não estou sozinha. Até a próxima, comunidade. Se eu tiver coragem de voltar.